Olá, estudantes e profissionais de economia. Bem-vindos ao programa EAD para economistas. Meu nome é Renata Reis e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa plataforma. Por aqui, vocês terão acesso a cursos ministrados por professores renomados em suas áreas de atuação. Normalmente, cada curso é composto por 4 aulas, sendo as 3 primeiras gravadas e a quarta aula ao vivo via Zoom, com transmissão tanto pelo YouTube como pela plataforma Even3, a mesma onde vocês fizeram as inscrições. As aulas ao vivo oferecem oportunidade de interação entre professores e alunos. Há um espaço para que vocês possam tirar dúvidas e aprofundar o aprendizado. Fiquem tranquilos, caso não seja possível participar da aula ao vivo, vocês terão a possibilidade de acessar o material posteriormente, já que todo o conteúdo fica armazenado tanto na plataforma Even3 como no nosso YouTube. Nossos cursos oferecem certificado de participação, mas para isso vocês precisam assistir a todas as aulas disponibilizadas. Alguns cursos têm uma aula, outros 2 ou 3 aulas, mas o mais usual é termos 4 aulas por curso. Então lembre-se, para garantir seu certificado é necessário assistir a todas as aulas, incluindo a aula ao vivo. Tem interesse em outros cursos oferecidos no nosso programa? Acesse www.cofecom.org.br/EAD. Além disso, você pode conferir o e-book Aplicações da Ciência Econômica, que traz um resumo de todos os cursos em formato de matéria e também de podcast. Não perca essa oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos e de se destacar no mercado de trabalho para os economistas. Olá, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso curso de Moedas Sociais, Bancos Comunitários. Eu sou o professor Henrique Pavan e eu vou tratar aqui de questões mais conceituais, teóricas, também alguma avaliação de impacto sobre as moedas sociais, né? Então, vamos lá já para o começo, né? A ideia aqui é discutir o fenômeno da moeda em si e, claro, para poder falar das moedas sociais, o que elas são, né? Em geral, né, os manuais de economia clássicos, a teoria consagrada que a gente chama de neoclássica na economia, trata a moeda como uma mercadoria que surge de uma espécie de otimização que ocorre no mercado, né, a partir do mecanismo de trocas. Percebe-se que é necessário algum equivalente geral de trocas, né, e uma mercadoria vai ser escolhida para isso. E aí, basicamente, uma mercadoria que vai tendo os melhores atributos possíveis de uma moeda, divisibilidade, facilidade de transporte, uma relativa escassez, né? Uma oferta não muito abundante, né? Mas também não muito escassa. Enfim, é uma visão que enxerga, né, a moeda essencialmente como um meio de pagamento, um meio de facilitação de trocas e uma mercadoria como qualquer outra, porém uma mercadoria especial, né, com uma função diferenciada, se comparada às outras, né? Enfim, então essa é a visão clássica e aí a moeda acaba sendo neutra, né? Uma moeda que acaba surgindo das próprias ações do mercado. Ela surge em função do mercado, ela não influencia os mercados. A questão do crédito, pelo menos no início dessa história, não aparece, ou não, pelo menos não está ligada à função da moeda, né? Então é isso, essencialmente um meio de pagamento. Uma outra visão, que aqui é muito importante a gente colocar, é uma visão mais cartalista, né? Ou também dos adeptos da MMT, né? De que a moeda e o Estado estão intimamente ligados, de que a moeda, antes de ser qualquer mercadoria, de ter um valor intrínseco de mercadoria, ela é uma unidade de conta, ela é um mecanismo de contabilização criado pela sociedade, ou seja, pelo Estado, para regular a vida econômica, para contabilizar a atividade econômica, né? Para a gestão dos tributos, né? Para a organização social, né? Em alguns casos você vai ver também o surgimento das relações de dívidas associadas às penas, né? A questão criminal. Mas de qualquer maneira, tem aí uma visão mais
estatal, né, da moeda, que é mais crítica a essa visão de que a moeda surge com o mercado. Essa visão já coloca a moeda como uma organização social, no sentido de que necessita, né, o Estado necessita criar esse meio de contabilização e automaticamente também um meio de circulação, porque passa a ser uma obrigação do Estado, né? Então, na medida em que você tem esse papel, esse registro, né? A forma física aí nesse caso não importa muito. Então, na medida que você tem isso, você passa a ter um crédito frente ao Estado, né? Então é como se fosse uma obrigação, e é a obrigação do ente mais confiável, porque é o ente mais poderoso que organiza a vida social. Então, portanto, automaticamente a sua circulação vai acontecer, vai ser aceita como meio de pagamento para outros. Então, a função meio de pagamento acaba surgindo de ser uma dívida extremamente especial, uma dívida garantida, chancelada pelo Estado, né? Então essa moeda ela não é neutra, porque não só é uma criação social, mas ela possibilita a existência da vida econômica social. Ela é uma relação de dívida, ela é uma atividade contábil, um registro contábil que está registrando uma relação de dívida. E se há uma relação de dívida, ela é endógena, ela já está dentro do processo econômico. O processo econômico em si, o investimento, a produção, uma compra, uma venda, uma transação, é que são fatos geradores da dívida e, portanto, da circulação monetária. Ok? Agora, mais do que isso, né? Eu acho essa teoria realmente é mais completa, historicamente mais acurada, né? É realmente a vasta documentação e debate sobre isso. Mas também nós temos também um registro aí mais sociológico e até antropológico de que a moeda, além de tudo, é uma tecnologia social, né? É um mecanismo de integração social, um veículo de interações sociais múltiplas, né? Então, para além das relações econômicas ou das relações de produção que ela viabiliza, ela está colocando em contato pessoas. Pessoas e necessariamente há relações de confiança, contatos. Então há uma integração maior, né? Ela simboliza, né? Pegando as moedas oficiais dos Estados Nacionais, elas simbolizam também identidades nacionais. E aí, claro, no caso ali das moedas sociais, que é o que a gente vai ver a seguir, ela simbolizaria ou pretendem simbolizar os territórios, as capacidades locais, né, os intuitos, as visões de mundo, há uma intencionalidade, né? Então ela é uma relação social também. Então, para além de um meio de pagamento, uma relação de dívida, uma unidade de conta, ela é uma tecnologia social, né? Um mecanismo de interação social, de organização da vida social, né? Enfim, então com esses três pilares aí sobre o que essas discussões sobre a moeda, a gente pode tentar analisar aí as moedas sociais, né? O que elas são, ok? Então são acordos, são criações intencionais. Então aí a gente tem que abandonar um pouco a ideia da moeda que surge no mercado neutra, quase como uma geração espontânea da eficiência de mercado. A gente tem que pegar basicamente a último slide, talvez a visão da moeda estatal também ainda não é totalmente descartável para a gente enxergar esse fenômeno. Comunidades organizadas intencionalmente criam um meio monetário, um meio de pagamento local, que é bastante identificado com as relações locais, com o lugar, né? Com as relações de lugar. Pelo menos essa é a intenção, pelo menos isso que a gente vê em vários estudos, em vários casos aí das moedas sociais, ok? Então é um acordo entre pessoas, né? Com o objetivo de valorizar os recursos locais, a propósitos sociais, a intenções, com o propósito de já são criadas a partir de redes sociais sólidas, relações de confiança, de solidariedade, se vocês quiserem, mas também tem a intencionalidade de reforçarem ou ampliarem esses atributos, ok? Estão relacionadas com a questão da economia solidária. Nós do OBM, nós discutimos muito entre nós
E, em geral, nós temos a noção de que moeda social, esse termo, que é mais usado nas línguas latinas, em português, espanhol, francês, esse termo necessariamente exige que as moedas estejam ligadas a projetos de economia solidária. A valorização de empresas de economia solidária, cooperativas, né, outros organismos autogestionários, ou a projetos, né, de setores que estão no circuito inferior, né, que estão em outras racionalidades, que estão às vezes na informalidade, enfim, que queiram valorizar e empoderar os excluídos, né, da economia, ok? E por isso mesmo elas são desenhadas para circulação, para ativação dessa economia dos excluídos, ok? Há outros tipos de moedas complementares, moedas locais. Por exemplo, nesse slide aqui de considerações históricas, eu passei por alguns exemplos, né? As moedas de tempo do Robert Owen têm um caráter mais social, é um dos pilares aí das moedas sociais da economia solidária, né? Socialistas utópicos do século XIX. A ideia de moedas oxidadas do Silvio Gesell, que inclusive inspirou Keynes, né? O Keynes menciona ele na teoria geral. Também tem ali um fundo, uma, um vínculo com aquele movimento, né, do socialismo utópico, socialismo não marxista. Mas aqui, né, nesses slides, há vários exemplos de moedas complementares que não são sociais necessariamente, né? Por exemplo, você tem o IR suíço, que é uma moeda muito famosa, um sistema monetário paralelo muito importante, que é realmente importante, mas ele não tem um caráter social, ele é bem business to business, né? Ele ativa, ele circula entre empresas da, digamos, do circuito superior da economia, né? Utilizando palavras do Milton Santos, né? Então não necessariamente estão ligados a projetos de economia solidária, ok? Mas é isso, desde os anos 80, e aí eu atribuo muito isso, a questão da globalização, do neoliberalismo, do deslocamento das atividades produtivas pelo globo, maior incerteza, né, nos empregos, precariedade, houve um boom, né? Tem havido, né? Continua um boom de moedas locais ou sociais, né? Com alguns exemplos aí dos LETs, Local Exchange Trading Systems, na América do Norte, né? Nos anos 80. Depois na Argentina, na grande crise da virada do século XX para o XXI, você chega a ter um ecossistema paralelo de moedas que atinge milhões de membros, né? Algo considerável. E os nossos bancos comunitários começam com o Banco Palmas no fim, né? Também na virada, né? Do fim para os inícios, fim dos 90 para início dos anos 2000. E agora, atualmente, nós temos cerca de 150 em operação, né? Então, refletem muito esse período aí, né? Esse período de crise financeira e de contestação, né? Ou reação, talvez, aos efeitos dessa grande crise. E aqui, brevemente, a minha pesquisa de doutorado, como a de muitos outros colegas do curso, né, foi procurar investigar as moedas sociais. No meu caso, investigar os impactos econômicos, né, em termos de desenvolvimento local. E o que se pode dizer é assim, com muito cuidado aqui, né, para a gente também não descartar essas experiências. Quando eu digo impacto econômico reduzido, é o que os economistas, né, como nós somos economistas, estamos aqui no COFECOM, né, os economistas consideram, né? Veem grandezas, né? Estão acostumados a quando falam de circulação monetária e financeira e investimentos, estão acostumados com cifras bilionárias, trilionárias. Então é óbvio que se são moedas locais, em bairros, em comunidades com poucos membros, automaticamente os seus impactos não são em termos de montantes relevantes. Você não vai ter uma grande geração de emprego, você não vai ter uma grande movimentação econômica, mas há impactos econômicos localizados importantes. Então, há estudos aí que avaliam possível geração de capital social, empoderamento das comunidades, conscientização política, integração social com redes de confiança, reabilitação de pessoas que estão excluídas, estão desempregadas, ao se inserirem num circuito aí de moeda social, para fazer alguma atividade, né, em troca da moeda, ela se inscreve ali no bairro, na comunidade e
dá alguma aula, presta algum serviço, produz alguma coisa, não importa, né? Exerce alguma atividade econômica, ela acaba se recolocando. Isso é um grande impacto, né? Do ponto de vista individual, comunitário, ok? Agora, o que nós temos visto também, e principalmente no Brasil, o Brasil então é muito interessante nisso, nós temos visto grandes circuitos, né, maiores, né, em que milhões de reais, né, fazendo já uma conversão, já que as moedas elas são têm uma paridade de um para um, né, no caso brasileiro, as nossas moedas sociais têm uma paridade de um para um com o real. Então, quando a gente tem experiências como a de Maricá, com milhões e milhões de reais que circulam anualmente, claro, com o apoio do poder público que permitem esse ganho de escala, aí os impactos econômicos, né, são mais significativos. Então, na minha pesquisa, eu verifiquei impactos econômicos, por exemplo, aqui no caso da moeda Mombuca de Maricá, e esses dados são de 2018, então hoje está muito maior, né? Os impactos estão bem maiores, né? Aqui você tinha 16 mil famílias, 24 milhões de reais ao ano, mais ou menos, circulando, ou mombucas, né? Como é o caso, o nome da moeda. Então, eu verifiquei na minha pesquisa, né? Até geração de emprego, que é algo incrível, né? Uma moeda que realmente efetiva a economia local, porque você só pode circular ali. Então, é uma moeda que faz um efeito, né? De um fechamento. Claro, relativo, seletivo, ninguém quer autarquia, né? Mas um efeito proteção um pouco, né? Exatamente no âmbito dos circuitos inferiores, aquelas pequenos negócios, mas que não conseguem competir com as grandes cadeias nacionais ou estaduais, né? Que ficam ali mais no âmbito local, né? Então, no caso da Mumbuca, houve esse impacto, ok? Mas, em geral, nas outras que vocês veem na tela, a Sardex até tem um impacto porque tem uma circulação monetária grande. A Sardex é uma moeda lá da Itália, né? Mas nas outras que eu pesquisei, Laturuta, Puma, que são na Espanha, e o Time Bank na Holanda, né? São muito menores em escala, né? Vocês veem os números de massa monetária, são pequenos, né? O número de membros. E aí realmente são aqueles impactos que eu mencionei anteriormente, né? São apenas impactos mais comunitários sociais, mas não menos importantes também. Ok, gente? Então esse é o meu recado aqui, meu registro sobre as moedas sociais. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí totalmente abertos para o contato, nós do Observatório, no YouTube, no e-mail e no Instagram. Aí, agradeço e sempre aqui dispostos, ok? Até uma próxima. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno Sanches e dando continuidade, então, à aula de moedas sociais, do papel comunitário ao digital municipal. Hoje vamos falar sobre a digitalização das moedas sociais. Eu queria começar aqui com alguns dados. O quanto de dinheiro físico usamos nas transações financeiras? No mundo inteiro, o uso de dinheiro físico está diminuindo. Essa projeção aqui do GPR mostra que em 2023 apenas 16% das transações foram em dinheiro físico. Em 2027 devem ser apenas 11%. Bom, lógico que cada contexto é diferente. Em países menores, em um estágio de digitalização mais avançado, o uso de dinheiro físico é quase que inexistente. Já no Brasil, o dinheiro físico ainda tem uma relevância significativa, mas como a gente pode ver nesses dados aqui do Banco Central, já começamos também a ver uma queda no uso do dinheiro físico. E as criptomoedas foram um dos grandes impulsionadores desse movimento de transição para o dinheiro digital. Desde o surgimento da primeira criptomoeda, o número desses ativos digitais cresceu de forma significativa. Além disso, diversas gigantes da tecnologia, como as Big Techs, também têm criado os seus meios de pagamento digitais ou suas próprias moedas ou criptomoedas.
E não é só o mercado privado que tem participado desse movimento. Esse mapa aqui, ele mostra quais os países estão desenvolvendo ou já possuem suas moedas digitais soberanas, que são controladas por bancos centrais, as chamadas CBDCs. Isso mostra que a digitalização das moedas é um movimento amplo e global que já está em curso. Agora, a gente tem que pensar onde se encaixam as moedas sociais. E sobre o que vai ser essa aula? Bom, vamos falar um pouco sobre o que são moedas digitais, uma definição e falar sobre elas no geral. Vamos falar sobre Bitcoin, blockchain e suas bases tecnológicas e sobre criptomoedas sociais, seus potenciais e paradoxos. Sou Bruno Henrique Sanches, sou membro do Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais. Sou graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, especialista em Estatística Aplicada, mestre em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e também doutorando em Administração Pública pela mesma universidade. Nos últimos anos, tenho participado de projetos de moedas sociais digitais e publicado artigos sobre o tema. E antes de entrarmos no tema, é importante revisitar alguns conceitos que vamos utilizar aqui durante a aula. Primeiro, o que é moeda digital ou dinheiro digital? Segundo uma definição do Fundo Monetário Internacional, moeda digital é o dinheiro que é gerenciado, armazenado e trocado em plataformas digitais usando dispositivos eletrônicos. Isso inclui criptomoedas, que são descentralizadas e operam na tecnologia blockchain, assim como formas centralizadas, como as moedas digitais de bancos centrais, as chamadas CBDCs. E vocês podem perceber que é uma definição bastante ampla. Moeda digital é um termo, então, guarda-chuva, sob o qual podemos classificar esses diferentes tipos de moedas. Nesse slide, eu trago uma taxonomia onde vocês podem ver os diversos tipos de moedas definidos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso representa a diversidade de arranjos e moedas digitais existentes, mas o objetivo aqui não é explorar cada um desses significados, mas mostrar que existem vários arranjos de moedas digitais que coexistem. E quando falamos de moedas sociais e digitais, estamos falando de um arranjo tecnológico regulatório e social muito específico. E é isso que vamos explorar mais nessa aula. Um outro conceito importante aqui a ser definido é que as moedas sociais digitais podem ser implementadas com diferentes estruturas tecnológicas, mas diversos projetos têm cada vez mais adotado a tecnologia base das criptomoedas, esse processo de digitalização. Mas afinal, o que são criptomoedas? Criptomoedas são um tipo de moeda digital ou virtual que utiliza a criptografia para garantir a segurança das transações e controlar a criação de novas unidades, geralmente em uma rede blockchain. Diferentemente das moedas tradicionais emitidas por governos, as criptomoedas não são controladas por uma autoridade central, como um banco central, por exemplo. Outra definição importante para nos situar aqui nesse debate é o que é blockchain. Blockchain é uma tecnologia que permite o registro seguro e transparente de transações digitais. Ele funciona como um livro-razão digital, onde todas as transações são registradas em blocos. O blockchain é uma tecnologia que permite, então, o registro seguro e transparente de transações digitais. Funciona como um livro-razão digital, onde todas as transações são registradas em blocos
cada bloco está ligado ao anterior, formando assim uma cadeia, ou chain do inglês, de blocos. Uma vez que uma transação é registrada em um bloco, ela não pode mais ser alterada, o que garante a segurança e a integridade desses dados. E essa tecnologia ela é baseada nas criptomoedas, como o Bitcoin, ou ela é a base dessas criptomoedas, e também dos CBDCs, como o Drex. Agora, falar de Bitcoin no contexto de economia solidária pode gerar um certo estranhamento, eu entendo, considerando que as criptomoedas e a tecnologia subjacente, o blockchain, têm ganhado destaque cada vez mais em mercados especulativos, em aplicações de mercado, como, por exemplo, na aplicação de cadeia de suprimento, de supply chain. No entanto, é importante entender que a origem do Bitcoin é uma reação dos movimentos cyberpunks e criptoanarquistas contra a crise financeira de 2008. E esses movimentos, eles viam a centralização do poder pelo Estado ou pelos Estados e pelas instituições financeiras privadas sobre emissão e o fluxo de dinheiro como uma das causas sistêmicas das crises capitalistas. Em respostas, os primeiros visionários do blockchain propuseram um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, né, o ponto a ponto, que poderia superar, então, esses guardiões das instituições financeiras. E esses movimentos de criptomoedas foram impregnados por valores do software livre, da contracultura, como o voluntarismo, o cooperativismo e a participação dos usuários na construção dos sistemas econômicos. Valores que se assemelham ao da economia solidária. E falando um pouquinho do Bitcoin, então, que é considerado essa inovação revolucionária, e é basicamente uma moeda digital centralizada que funciona em uma arquitetura ponto a ponto, como já mencionei. Isso significa que as transações são feitas diretamente entre os usuários, utilizando protocolos criptográficos robustos para garantir a segurança. E o surgimento do Bitcoin, ele surgiu nessa onda de desconfiança generalizada nas instituições financeiras após a crise de 2008, quando as pessoas começaram a questionar e clamar por um sistema financeiro mais democrático e transparente. O Bitcoin, ele se propôs, à época, a oferecer exatamente isso. E no coração do Bitcoin, então, está essa tecnologia chamada blockchain. E o blockchain nada mais é esse registro que elimina a necessidade, teoricamente, de uma autoridade central, como um banco central, por exemplo. E esse princípio, conhecido como desintermediação, ele é fundamental para a operação do Bitcoin e de outras criptomoedas também. Essa estrutura centralizada, ela passou a despertar grande interesse de especialistas e pessoas da área, especialmente aqueles que defendiam a autonomia individual e a emancipação das instituições centralizadas. Em especial porque desde o início o desenvolvimento do Bitcoin ele foi fortemente influenciado por uma filosofia de movimentos libertários. E esses movimentos eles promoviam colaboração direta entre indivíduos como uma alternativa aos modelos tradicionais de sociedade e evitando, assim, ou buscando evitar as hierarquias e o capitalismo de mercado convencional. E dois movimentos aqui se destacam, que são os cypherpunks e os criptoanarquistas, que, como mencionei, tiveram uma influência significativa na criação do Bitcoin. Eles viam a tecnologia Bitcoin e blockchain em especial como uma ferramenta poderosa para confrontar o Estado e os modelos tradicionais de governança, que embora essa tecnologia fosse revolucionária, para alguns esses movimentos também enfrentaram críticas por serem consideradas utópicas demais ou realistas demais. Mas, apesar das críticas, o surgimento das criptomoedas impulsionou o desenvolvimento de vários projetos inovadores usando a tecnologia blockchain em especial. Por exemplo, temos as plataformas de finanças centralizadas, ou DeFi, que são plataformas que buscaram criar um ecossistema financeiro aberto, transparente e mais acessível também.
Mas quais eram os princípios, então, da proposta do Nakamoto, essa primeira figura misteriosa que propôs o Bitcoin? Primeiro, que os indivíduos deviam gerenciar o seu próprio dinheiro, eliminando a necessidade assim de gestores de confiança, como os bancos, né? E segundo, que transações deveriam ocorrer diretamente entre pares de uma rede global, o que dispensaria, portanto, mediadores como processadores de pagamento. E terceiro, que a emissão de novos bitcoins seriam então governada por um algoritmo pré-definido e transparente, removendo a influência de autoridades centralizadas como os bancos centrais. Então, em essência, o Bitcoin seria o que alguns entusiastas chamavam, ou ainda chamam, de trustless technology, né? Uma tecnologia desenhada para operar sem a necessidade de confiança em intermediários e autoridades centrais, mas que pesquisas recentes têm argumentado que, ao tentar eliminar os intermediários tradicionais dessas operações, o que o Bitcoin e outras criptomoedas criam ou criaram foi um sistema no qual a própria tecnologia e diferentes grupos sociais com seus vieses se tornam os depositários da confiança desse processo de intermediação. Portanto, a pergunta fundamental ao digitalizar as moedas sociais não é sobre a eliminação dos intermediários, mas é sobre qual tipo de intermediário queremos fortalecer. Blockchain e a lógica das criptomoedas, se simplesmente importada e incorporada às moedas sociais, vemos que pode romper laços de confiança social e restringir a autodeterminação das comunidades gestoras da moeda. Portanto, é preciso que haja o que eu chamo de reconfiguração sociotécnica da criptomoeda. Agora, vamos falar um pouco das criptomoedas sociais. Embora os tipos de moedas, ou os dois tipos de moedas, compartilhem objetivos e valores que são, de certa maneira, semelhantes em alguns aspectos, como, por exemplo, a promoção da liberdade e da autonomia financeira, suas práticas epistemológicas e políticas elas são bastante distintas. As criptomoedas, por exemplo, mais tradicionais, são fundamentadas em ideologias libertárias e abordagens tecnológicas que valorizam as liberdades individuais e o mercado livre. Recentemente, também elas têm sido bastante associadas justamente a especuladores financeiros, a empreendedores e empresas focadas no lucro. De um outro lado, as moedas sociais são criadas sob os princípios da economia solidária e são vistas como tecnologias de resistência subalterna, utilizadas por cidadãos marginalizados com o objetivo justamente de devolver o poder de compra à própria comunidade de onde ela provém, certo? E essas moedas são projetadas colaborativamente por organizações da sociedade civil para fortalecer economias locais e promover a criação de empregos e fomentar a solidariedade entre os cidadãos de uma comunidade específica. Portanto, são aspectos diferentes, mas apesar dessas diferenças, diversas iniciativas ao redor do mundo têm tentado conectar a economia solidária e o mundo do blockchain, o mundo das criptomoedas, buscando escalar essa operação e de uma forma construir uma infraestrutura financeira solidária. Esses esforços têm sido conhecidos por vários nomes, como, por exemplo, criptomoeda social, criptomoeda comunitária, moeda solidária. A gente tem diversos nomes que são bastante usuais nesse campo. Os projetos de criptomoeda solidária se baseiam em experiências de moedas sociais ou moedas comunitárias anteriores, normalmente. Algumas são atualizações baseadas em blockchain de iniciativas como, por exemplo, o Sarafa, no Quênia, enquanto outras criptomoedas são inspiradas em modelos comunitários, como a moneda PAR, na Argentina, a Filecoin, na Espanha, como a Freecoin, que existe em vários locais da Europa.
E embora esses exemplos de criptomoedas solidárias ou sociais, elas ainda sejam escassos, estejam em fase mais ou menos inicial, esses projetos demonstram que criar uma criptomoeda para a economia solidária, sim, pode ser possível. No entanto, o desenvolvimento ou design, o projeto de uma criptomoeda social, é um processo bastante paradoxal e cheio de tensões. Na minha pesquisa, junto com colegas, a gente tem identificado quais são essas principais tensões e paradoxos que surgem, né? A começar pela confiança. Então, as moedas complementares sociais, por exemplo, elas utilizam diversos mecanismos para criar essa confiança entre seus usuários. Nas operações em pequena escala, as moedas sociais, por exemplo, elas utilizam a autorregulação e a transparência como fatores fundamentais. Isso é possível devido à proximidade das relações sociais entre os membros da comunidade. E é interessante notar que essas moedas não apenas dependem da confiança entre as pessoas, mas também promovem a confiança entre as pessoas, fortalecendo o capital social entre os seus participantes. Assim, a moeda comunitária ou social está diretamente ligada à confiança mútua entre pessoas de um território ou de uma comunidade específica. Por um outro lado, temos as criptomoedas e o blockchain, e que os entusiastas dessas tecnologias frequentemente descrevem ela como essa infraestrutura que não depende de confiança, né? Isso significa uma mudança da confiança que, em vez de confiar em instituições estabelecidas, as pessoas passam a confiar na corretude da operação do código ao longo do tempo. E a confiança das pessoas no blockchain se baseia em uma expectativa compartilhada sobre o quão correto esse processo está nas operações. Em outras palavras, o blockchain tem o potencial de substituir a interação humana por códigos automatizados e transferir a legitimidade do dinheiro e da confiança, ou da confiança do dinheiro, da autoridade de uma instituição centralizada, para a confiança na imutabilidade de um sistema tecnológico. No entanto, é importante também ressaltar que essa abordagem, né, livre de confiança, que entre aspas, pode não ser adequada para todos os contextos. Um exemplo disso é um estudo sobre a moneda par, que indica que um sistema totalmente livre de confiança não pode ser aplicado atualmente aos mercados ou à construção dos mercados solidários como o de uma moeda social, porque há um risco significativo de transferir o foco da confiança na comunidade justamente para o código e para empreendedores especialistas em tecnologia. Em resumo, enquanto as moedas sociais fortalecem os laços sociais e a confiança mútua, uma criptomoeda busca eliminar ou restringir justamente a necessidade de confiança e centraliza essa confiança na tecnologia. O de paradoxo aqui é a governança. Nos sistemas monetários tradicionais, a governança do dinheiro está nas mãos dos estados e das instituições financeiras privadas. Isso significa que eles têm o poder de criar um novo dinheiro e estabelecer regras dos assuntos monetários. E é uma estrutura centralizada, que muitos criticam por sua falta de transparência e democracia. Agora, vamos contrastar isso com as criptomoedas, começando pelo Bitcoin. O Bitcoin ele foi concebido como uma forma de superar justamente essa governança monetária centralizada e, de certa maneira, censurada. As criptomoedas, em geral, são justamente elogiadas por sua capacidade de centralizar a governança do dinheiro. Mas como que isso funciona na prática? A governança nas tecnologias baseadas em blockchain é bastante complexa, mas a gente pode resumir isso em dois aspectos principais. Existe uma governança que é on-chain, onde as regras para implementar as mudanças são codificadas diretamente no protocolo do blockchain. E existe um tipo de governança que é off-chain, que nesse caso os atores competem para alcançar uma maior influência sobre o processo de decisão fora da infraestrutura tecnológica. E um ponto interessante é que, uma vez que as regras de governança são escritas no código do blockchain,
elas são executadas automaticamente, sem interferência humana. Isso traz, por um lado, transparência, mas também levanta questões sobre a flexibilidade e adaptabilidade também, né? E agora falando das moedas sociais, essas são também bastante elogiadas justamente por sua governança democrática do dinheiro, mas de uma maneira completamente diferente. No caso das comunidades ou das moedas sociais, os valores democráticos estão associados ao direito do cidadão de participar no design do desenvolvimento e na governança desses sistemas monetários localizados em seu território. Vamos considerar aqui um exemplo. Na moeda complementar ou na moeda social Palmas, né, os residentes, que são os usuários que eles projetaram coletivamente as regras monetárias. E uma organização de base formada por residentes gerencia a circulação e emissão de novo dinheiro através de empréstimos de microcrédito. Já no grupo de poupança mútua, chamado Chamas, né, no Quênia, cada grupo se reúne regularmente para organizar e gerenciar suas operações. Eles têm o poder de decidir sobre uma série de questões relacionadas ao sistema monetário local, como cronograma de pagamento, taxas de juros e a materialidade dos empréstimos. Agora, aqui está um ponto crucial, porque ao aplicar a governança centralizada do blockchain em uma moeda social, pode, na verdade, diminuir a capacidade dos grupos locais de agir nos seus assuntos monetários. Por quê? Porque muitas vezes há uma falta de compreensão tecnológica para participar da governança on-chain e influenciar a governança off-chain. O caso do Sarafo, por exemplo, ilustra esse ponto. Existem pesquisas que mostram que a introdução da lógica das criptomoedas e da arquitetura tecnológica nos grupos de poupanças locais mudou a centralidade da governança do dinheiro, que antes estava nas mãos dos grupos locais, passou para as regras do sistema projetado por especialistas técnicos e foi inscrita nos códigos da criptomoeda social e gerenciada automaticamente por contratos inteligentes. Então, para se digitalizar uma moeda social de maneira a se manter os princípios solidários, nós precisamos de uma série de medidas muito particulares. Eu e colegas escrevemos um artigo onde propomos 6 princípios para o desenvolvimento de criptomoedas sociais com esses princípios solidários. Aqui eu apresento 3 desses principais, mas você pode consultar o artigo completo no QR Code aqui embaixo. Bom, para desenvolver uma criptomoeda social, precisamos primeiro ancorar o desenvolvimento tecnológico em recursos sociotécnicos locais. Isso significa mapear e sistematizar o conhecimento inscrito nos artefatos, nas práticas e nas metodologias precedentes no local. Precisamos também estabelecer uma rede de confiança e cooperação entre esses múltiplos atores sociais e envolver os atores locais em todo o processo de concepção e do desenvolvimento da moeda. É necessário também a promoção e a formação de capacidades locais. Capacitar os moradores para a manutenção e desenvolvimento da tecnologia é essencial nesse aspecto. Precisamos também articular alianças entre autoridades públicas e bancos comunitários e articular o desenvolvimento de grupos de programas solidários. E, por fim, também precisamos desenvolver uma arquitetura tecnológica que seja modular e flexível. A moeda social digital precisa ser desenvolvida em módulos que permitam diferentes arranjos e integrações sem prejuízo ao todo, sendo flexível para aceitar adaptações locais e também incorporar outros projetos. Bom, chegamos ao fim. Agradeço a todos que acompanharam a aula. Deixo aqui meu e-mail de contato caso tenham dúvidas ou perguntas, caso queiram acesso aos materiais que foram mencionados aqui nesse vídeo. E desejo boa aula a todos.
Olá a todas e todos que estão aqui nesse curso sobre moedas sociais e bancos comunitários, promovido pelo Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais e pelo COFECOM. Eu sou Luiz Arthur Silva de Faria. Primeiramente, queria agradecer ao COFECOM pela abertura e pela atenção a essa temática, né, que é super importante na atualidade. Eu vou apresentar um módulo que fala sobre um pouco das moedas sociais digitais. Vocês já ouviram o professor Bruno falar um pouco sobre isso. E vou falar um pouco da utilização delas nos bancos municipais, chamados bancos municipais. Eu tive o prazer de investigar, na minha pesquisa de doutorado, as diferentes digitalizações das moedas sociais brasileiras, na UFRJ, né, pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá, ajudei a fundar o Laboratório de Informática e Sociedade, vinculado à linha de pesquisa Informática e Sociedade do PESC, que é o Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, que fica na COP, né, uma coordenação de programas de pós-graduação em engenharia na UFRJ. Fui também, desde 2020, professor colaborador do NIDES, que é um Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, uma unidade também da UFRJ, e atualmente estou professor do PESC, né, lá na COP UFRJ. Ajudei também a fundar o Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais, entendendo que esse é um campo que demanda pesquisa, né, e engajamento, né, reflexão e engajamento, junto com outros colegas. Nessa trajetória, eu me conectei também ao Centro de Microfinanças, Centro de Estudos em Microfinanças, da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, onde eu ajudei recentemente, né, bem recentemente, na semana passada, a organizar um evento, né, um seminário sobre moedas sociais, tecnologias e dados para um desenvolvimento sustentável. Nesse seminário, eu palestrei exatamente sobre esse tema. Então, primeiramente, eu vou compartilhar uma parte, né, dessa reflexão no seminário e depois vou adicionar alguns comentários. Vamos em frente. Boa aula e bons estudos. Boa noite. Acredito que vocês já estão vendo aqui a apresentação, assim eu espero. É um prazer enorme estar aqui, né? Assim, difícil falar depois do Diniz e antes do Joaquim, né? Mas tentar dar a minha contribuição aqui, colocando assim uma lupa nessa parte da história das moedas sociais brasileiras, né? Que é a transformação delas do papel, né, pro digital e em suas diferentes formas, e o que isso muda, né? O que isso tem mudado, é, e que oportunidades que isso abre e que desafios, né, isso traz, né? Desafios práticos, né, para os bancos, né, para a rede de bancos comunitários, para o Instituto É Dinheiro e agendas de pesquisa também, na medida que isso vai cada vez mais entrando na academia, para as pessoas com diferentes olhares estudarem esse processo, né? Então, eu vou dividir em três partes, né? Falar muito rapidamente sobre bancos comunitários e moedas. O Diniz falou metade, eu vou deixar quase a outra metade toda para o Joaquim, mas falar um pouquinho de onde vem o conceito de moeda social no Brasil. Depois a parte maior, que é a parte de digitalização, e um pouco do caso do Rio de Janeiro, né, dos modelos aqui que a gente está vendo no estado do Rio. Possibilitado, né, modelos possibilitados por essas digitalizações. Só para dar um spoilerzinho do que o Joaquim vai falar, né, a história das moedas sociais no Brasil, ela começa numa comunidade onde Joaquim vive há bastante tempo, né, e com essa pergunta, por que somos pobres, né? A resposta da comunidade
é que ela se empobrece por perder suas poupanças locais, né? O Banco Palmas, pioneiro, fez uma pesquisa, viu que lá em 98, mais ou menos, Joaquim pode me corrigir daqui a pouco, né? As pessoas consumiam mais de fora da comunidade do que de dentro. A partir daí, tem essa metáfora, essa ideia da comunidade como um balde furado. O que é isso? As pessoas ganham algum recurso, algum dinheiro, mas gastam fora da comunidade, né? Então, a riqueza sai, escoa para fora da comunidade. E qual a inovação brasileira aí, né, nessa história? Inovação da população da periferia de Fortaleza, o Conjunto Palmeiras, né? É a junção de duas ideias, né? Da moeda social, no sentido de você ter um artifício pedagógico, né, que trabalhe o consumo local com as pessoas, de um lado, né, e o microcrédito também importante do outro, no sentido de você dinamizar essa produção local. E algumas variações a partir disso, né? Então, isso seriam as rolhas aí para o balde para você manter a riqueza na posição. A riqueza na comunidade. Joaquim, me corrija aí se eu estiver falando besteira aqui, ó. Tem museu de moedas sociais aí lá no Banco Palmas. Vamos adiante que o papo aqui mais é da digitalização. A partir de 98, né, você conta aí inúmeros, quer dizer, mais de 150 experiências, né, com moedas sociais no Brasil, e aí tem alguns exemplos de bancos espalhados pelo país, sempre conectados com a ideia das finanças solidárias, né, onde os bancos comunitários de moedas sociais se situam, e no guarda-chuva aí da chamada economia solidária, que o Joaquim vai explicar melhor daqui a pouco, né, mas basicamente, né, as experiências brasileiras são focadas nas comunidades, na ideia também do cooperativismo, do comunitário, como o Diniz também adiantou um pouco. Essa é um pouco da história de onde vêm as moedas sociais no Brasil. O modelo assim, de circulação, né, tentando assim, muito rapidamente resumir, né, quer dizer, o banco comunitário tem que acessar recursos, seja público, seja privado, né, pode ser da Senage, como o Diniz falou, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que articula assim, apoio do governamental, especialmente a partir de 2003, né, com instituições como a Caixa Econômica, BNDES, etc. Esses reais, né, ou também de editais privados. A primeira experiência do Banco Palmas não veio de bancos públicos, né, veio de parcerias com entidades privadas, né, OS6, ONGs, também, etc. A questão importante é que, com esse fundo em real, você tem uma moeda social do tipo paritária, né? Paridade 1 para 1 com real, e a partir daí você coloca isso na comunidade. Pode ser pelo pagamento de obras, por microcrédito, por projetos sociais. Essa moeda vai circular, né, na comunidade, priorizando historicamente, né, o que o Milton Santos chamava de circuito inferior da economia, ou seja, pequenos comércios têm mais ligação com o território, e considerando também os comércios informais, né? E à medida que algum comerciante, algum produtor precise, né, trocar, você vem no banco e troca real, troca a sua moeda social por real. Esse é um modelo básico aí que começou lá com o Banco Palmas. Como o Diniz bem colocou, isso aí é um modelo, né? O Jérôme Blanc é um francês, né? Então ele coloca diversas formas de moeda social. Não vou me deter nisso, só para falar que existem diversos modelos, né? E o Brasil é reconhecido, né, por um modelo muito interessante, que é um modelo que tem a paridade do real com a moeda social, 1 para 1. Aí alguns exemplos de moeda, tem aqui o Prevê da minha cidade de Niterói, brasileiro, aqui uma moeda de Lisboa, uma moeda da França, enfim, tem diversos. Vamos para a digitalização, gente. O que acontece quando essas parafernálias digitais aí chegam nos bancos comunitários brasileiros, né? Lá em 2013, entra em vigor essa lei 12.865, né, que é chamada de legislação dos pagamentos eletrônicos, ou dos arranjos eletrônicos de pagamentos, né? Então, essa lei permite, né, que instituições que não são do sistema brasileiro de pagamentos, né, não são bancos formais, elas possam manejar, né, gerenciar meios de pagamento eletrônicos, desde que sejam eletrônicos. Então, o Diniz falou
do contexto institucional, por exemplo, francês, que favorece isso, né? No Brasil, você não tem uma lei, não tinha, ainda não tem uma lei das moedas sociais, uma lei da economia solidária, mas existe essa legislação de pagamentos eletrônicos. Nessa legislação, né, nesse contexto, né, os bancos comunitários veem aí a possibilidade de conseguir uma estabilização jurídica, né? Joaquim vai contar que as moedas sociais no Brasil foram contestadas juridicamente, os bancos comunitários venceram, mas não havia esse arcabouço jurídico mais forte, né? E também uma questão de sustentabilidade financeira, né? Essa legislação dá uma oportunidade, desde que as moedas fossem digitais, que os bancos se sustentassem, né? Essa promessa. Então, nessa esteira, né, surge a plataforma É Dinheiro e o Instituto É Dinheiro Brasil, que é, aos olhos do Banco Central, a instituição, a fintech, que maneja as moedas sociais da rede de bancos comunitários, aqui representada por alguns bancos, Banco Preventório, Banco Terra, Instituto Palmas, Tupinambá, etc. Esse é o arranjo institucional brasileiro. Bom, e como é que os bancos comunitários veem isso, né? Quando eu fui começar a fazer essa pesquisa, então tentei, diferente do Diniz, tentei fazer um combo aí, um resumo do que eu venho pesquisando. Conversando com o Joaquim, duas questões que ele coloca, né? As moedas digitais, elas ensejam assim, a mesma ideia, mas de diferentes formas, o que está à esquerda aí do vídeo. E, por outro lado, né, a governança dessa moeda digital, né, o Joaquim admite que hoje, talvez, hoje ou há uns 2 anos atrás, ou 3, quando eu conversei com ele, era a questão mais complexa e talvez continue, né? Então, a partir daí, a gente pode ter dois olhares sobre a digitalização. Primeiro, qual a implicação dessa digitalização em relação às práticas / princípios dos bancos comunitários? E segundo, o que essa digitalização faz com a governança das moedas, né? Levando aí a sério essas observações dos bancos comunitários. Sobre a primeira questão, né, na minha pesquisa eu identifiquei na prática, né, fiz o campo da pesquisa um pouco lá em Fortaleza e muito aqui no Rio de Janeiro, né, no Banco Mumbuca, em Maricá, e no Banco Preventório, em Niterói. Banco Mumbuca é um banco que nasce da prefeitura, Banco Preventório é um banco, como a maioria dos bancos comunitários, nasce numa periferia da cidade, né? Então, eu identifico aí algumas práticas importantes. A autonomia, né, a ideia dos bancos, das comunidades buscarem a resolução dos seus problemas, a questão da proximidade, ou seja, as finanças, chamadas finanças de proximidade. Então, eu vou dar o crédito para aquelas pessoas que estão próximas e com quem eu dialogo, eu conheço. A ideia da sustentabilidade financeira. Então, como é que eu vou conseguir me sustentar ao longo do tempo, essa busca dos bancos, né? A mobilização comunitária é sempre muito forte nos bancos comunitários brasileiros. A mediação, sempre a negociação com diferentes atores. E a ideia de democracia econômica, né? A democracia não só política, do voto, mas isso estando essa briga pela democracia também é econômica. Como é que a digitalização afeta esses princípios, né? Vamos tentar dar uma passada muito breve aqui, né? Olha, a questão da autonomia, vocês podem imaginar, quando a digitalização, por exemplo, permite que uma moeda seja colocada no nível municipal, né? Claro que tiveram experiências anteriores municipais com moeda em papel, mas o que eu observo em Maricá é essa autonomia, de alguma forma, do banco comunitário, né? Do banco comunitário, que é esse dispositivo primeiro aí, que coloca as moedas sociais para circular, ela só tem um desafio aí, né? Como é que fica essa autonomia? Em relação ao governo local, lá foi uma prefeitura, em relação a quem está implementando a moeda, naquele caso lá, o Instituto Palmas, o Banco Palmas, mas não só esses dois atores, mas também as empresas de tecnologia envolvidas. No primeiro caso, né, uma empresa que colocava à disposição as maquininhas, os cartões lá em Maricá. Então, a autonomia ela fica desafiada, digamos assim, nesse sentido. A questão da proximidade, né, quando o digital ele te permite uma escala maior, né, mas, ao mesmo tempo, como é que você faz finanças de proximidade num município grande, né? Alguns municípios têm tentado resolver isso com filiais, né? Então, Maricá tem filiais do Banco Mumbuca, Niterói, minha cidade, tem filiais do Banco Araribóia, né? Então, é uma dificuldade que se coloca, uma mudança em relação ao digital. Uma outra mudança também é o rastro, né? O digital deixa rastros. Quando você passa uma nota,
para uma pessoa é uma situação. Quando você faz um comando pelo aplicativo no celular ou passa o cartão magnético, você altera isso no banco de dados, fica o registro e você tem uma possibilidade dos governos, etc., controlarem isso. O Diniz levantou um pouco a situação. Alguns registros devem ser públicos, outros privados. Então, essa proximidade pode ser controlada de alguma forma, né? Então, a gente tem que ter atenção em relação a isso. Terceiro ponto, a sustentabilidade financeira. No Banco Mumbuca, a gente vê, especialmente, né, com a mudança, com a entrada da plataforma É Dinheiro, né, que foi um segundo momento lá em Maricá. Maricá começa a experiência da cidade em 2013, e em 2018 entra o É Dinheiro, um arranjo que é mais benéfico para os bancos locais e um percentual, né, das taxas já submetido à legislação brasileira, um percentual fica para o banco local. Então, de fato, ali em Maricá, acho que a rede de bancos vê que a sustentabilidade financeira pode se dar muito em parceria com políticas públicas, né? Vale dizer, em Maricá, a moeda social entra em circulação não pelo crédito, não pelo microcrédito, mas ligada a políticas de renda básica, né, e auxílios. Então, essa é uma verdade importante para as experiências que vão ficando em parceria com os bancos municipais, com as políticas municipais. Porém, é um ponto ainda de interrogação em relação aos bancos que não têm esse volume de recursos. De toda forma, o Instituto É Dinheiro pode fazer essa mediação. Então, a rede ganha mais sustentabilidade com o digital. A mobilização comunitária muda de alguma forma, né? Você tem uma relevância maior do envolvimento dos jovens no uso das tecnologias. Ao menos foi o que eu vi lá em 2017, 2018, com pessoas que tinham fundado os bancos comunitários, né, colocando questões de dificuldade no uso da plataforma. Vale dizer que o quadro vem mudando, né, com o Pix, por exemplo, né? Então, além do Bolsa Família ter feito uma diferença importante digamos assim, na bancarização de populações mais pobres e no manuseio dessas populações com cartões, o Pix tem mudado essa situação em relação a essas populações mais recentemente. E um último ponto aqui, antes de ir para os municípios, né, é essa questão das mediações, né? A mediação muda, né? Então, a rede de bancos, os bancos comunitários têm que lidar também com empresas de tecnologia, com desenvolvedores de software, né? No primeiro momento, os desenvolvedores ficaram numa empresa parceira da rede de bancos, depois foram incorporados ao Instituto É Dinheiro. Tudo isso é muito novo e gera muitos desafios para a rede de bancos que eles vêm encarando de forma muito interessante e muito importante. Os bancos e as moedas se ligam a temas como o Pix, o blockchain, a criptomoeda, marco regulatório, tudo isso todas essas são agendas mais recentes aí que entram em contato com as moedas sociais de bancos comunitários brasileiros. Quando a gente pensa na democracia econômica, dá para a gente fazer um paralelo com a segunda pergunta, no princípio, a prática dos bancos da democracia econômica. Aí eu já linko com a segunda pergunta, que é o que muda na governança dessas moedas, né? Dá para falar de início que essas plataformas digitais têm mais camadas, né? Mais dimensões. Então, os requisitos, quem que escolhe esses requisitos, né? Do que é feito, o que vai entrar, que funcionalidades vão ter nessas plataformas. Quem acessa os dados, quem acessa o código-fonte, quer dizer, as instruções do software, quem pode ver o que o software de fato faz, né? Quem que pode gerenciar essa plataforma digital, né? Quem se apropria das taxas que passam a ser permitidas com a legislação, né? Então, todas essas dimensões entram em cena quando entra o digital. Se a gente for olhar essa tecnologia digital, né, ou qualquer tecnologia, do ponto de vista da economia solidária e da democracia econômica, a gente pode pensar, bom, essa dimensão aí, ou essa dimensão da tecnologia tem uma governança mais centralizada ou tem uma governança mais comunitária, barra autogestionária, né? Então, essa análise a gente pode brincar e fazer com essas diferentes dimensões. Vamos fazer isso rapidamente aqui. Requisitos. Quem que está envolvido na definição do que é a plataforma? Dados. Será que quem tem acesso a essa rastreabilidade? Tem painéis de transparência dos dados?
Onde a gente armazena, o Diniz colocou a possibilidade da blockchain como uma tecnologia mais descentralizadora no armazenamento. Código-fonte, eles são abertos, todo mundo pode ver o que tem, quais são as instruções do software, quem que escreve, onde estão os programadores, como eu falei. Se a gente delega isso para um grupo muito fechado, todos ficam refém desse grupo, né? A ideia das algemas tecnológicas, que é um termo cunhado pelo próprio Joaquim Mello. A plataforma, né? Quem que cria o gerenciamento dessa plataforma, né? Uma nova dimensão também. Quem que pode criar um novo banco, né? Dentro da plataforma? Quem controla os acessos à plataforma? Então, são instâncias aí de governança, são novos problemas, novos desafios, novas oportunidades nessas versões digitais da moeda. E, finalmente, quem administra as taxas. E aí eu vou para a parte final da apresentação, né, que tem a ver com os municípios, né? Naquela figura original das moedas sociais, eu trago ela de volta e acrescento o seguinte: esse movimento aqui, né? Com a legislação do digital, você permite que haja uma pequena taxa no saque, por exemplo, na troca de moeda social por real, ou na compra. E onde fica esse fundo, né? Então, é um fundo comunitário que pode ser reinvestido em microcrédito, reinvestido em pequenos projetos, pode ser utilizado para manter a plataforma digital, via Instituto Dinheiro, é uma nova configuração. Então, para terminar, vamos ver rapidamente alguns dos modelos que têm surgido aí no estado do Rio de Janeiro, principalmente, que é onde eu estou olhando mais de perto. Vamos lá. Se em 2013 começa o Banco Mumbuca, né, em 2021, e a partir daí várias outras cidades no estado do Rio começam a praticar essa tecnologia social da moeda social como arranjo, como meio de pagamento, né, de benefícios e renda básica, né? Maricá, Cabo Frio, Niterói, Saquarema, Itaboraí, Porciúncula, Macaé e outras cidades estão estudando. Além das moedas sociais comunitárias, né, de bancos comunitários mais raiz, como o pessoal tem falado no Rio de Janeiro, que é o Preventório e a Moeda Alegria lá em Paraty. O que eu tenho visto das moedas sociais municipais? Um primeiro modelo, né, a gente pode observar aí em cima, à esquerda, né, que muito do financiamento vem aí dos royalties do petróleo, né, e participação especial, ou seja, rendas da exploração do petróleo tem financiado alguns ou muitas dessas cidades, né? Um ponto importante, um modelo que a gente viu aqui visitando cidades, é que algumas cidades adotam um modelo de não ter um fundo, a possibilidade de ter um fundo comunitário para reinvestir, não está sendo adotada em algumas cidades. As taxas estão sendo utilizadas para o pagamento da manutenção da plataforma, financiamento da implantação, mas isso tem um ponto de atenção que talvez você tenha um problema com a perenidade, né, dessa experiência. Então, imagino que muda um governo municipal, como é que isso fica? Como é que fica essa política, né? E uma outra coisa, nesse esquema que a gente vê, que é a entrada de grandes comércios e comércios formais, né? O que disputa ali com os pequenos comércios. É um desafio que se coloca quando a gente pensa nas moedas municipais. Um outro modelo que a gente vê, né, é um modelo que a gente bota ali, onde onde a prefeitura inclui submoedas por bairro, né? Então, dividir o território no bairro A, bairro B, bairro C, com moedas diferentes, o que pode levar a um desenvolvimento local maior. É tudo muito recente, mas é um modelo diferente, interessante que surgiu aqui. Um outro é o uso do fundo, né? Que voltar àquela ideia de fato de ter um fundo local e esse fundo ser gerido por um conselho de economia solidária composto por prefeitura e sociedade civil. É um modelo que a gente vê aqui em Niterói. A prefeitura já lançou 2 editais públicos com recursos, né, em torno de 2 a 4 milhões de reais dessa administração da moeda social. Quer dizer, o fundo ele é gerado a partir da circulação da moeda. Muito interessante. E um modelo que a gente vê em Maricá, que o fundo também existe, e ele é gerenciado por um banco que, de fato, a gente pode falar que é um banco comunitário, né? Ele nasce da prefeitura, talvez por ter mais tempo, ele conseguiu
ficar de certa forma autônomo, tem CNPJ próprio, tem microcrédito, então é um banco comunitário que executa uma política pública da prefeitura. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar. Alguns outros desafios, né, que têm surgido aí do municipal, quando existe um banco comunitário, né, mais raiz, e um banco municipal, né, que vem com uma política pública de prefeitura, como é que você faz esses dois casos dialogarem? O caso de Niterói, né? É um desafio, né, que são duas moedas que poderiam circular ao mesmo tempo, e a moeda da prefeitura ou municipal tem mais força. Então, é um desafio a se pensar e em aberto ainda. E um desafio também é essa assimetria que você tem, né, dos bancos raiz, os bancos históricos, digamos assim, e esses novos bancos municipais que vêm aí com recurso das políticas públicas de transferência de renda, o que é muito legal. Porém, como é que você balanceia? Você poderia pensar no mecanismo aí de realimentação, né, de parte desses recursos municipais ou das taxas municipais serem distribuídos aí para os bancos raiz. Basicamente, era isso que eu queria compartilhar muito rapidamente com vocês. Bem, acrescentando alguns comentários aos já apresentados, né? Primeiro, dois pontos de atenção, né? Vocês perceberam que, por algumas ocasiões, eu mencionei o professor Eduardo Diniz, da FGV, e o Joaquim Melo, fundador do Banco Palmas, pois eles estavam na mesa em que eu fiz essa apresentação. Mas acredito que não houve prejuízo do conteúdo, pelo contrário, né? Um outro ponto é que eu resolvi propositalmente deixar as partes do repasse dos conceitos dos bancos comunitários e das moedas sociais e também dos efeitos da digitalização, apesar de vocês já deverem ter acompanhado isso com os professores que anteriormente fizeram suas exposições, porque eu acho que essa diversidade de olhares é importante, né, para um assunto complexo como esse que a gente está vendo aqui. Chamar a atenção para alguns pontos, né? Essa experiência das moedas sociais digitais servirem como meios de pagamento, né, de políticas municipais é uma experiência muito interessante, né? Provaram que é possível, né, que políticas públicas municipais sejam executadas com essa tecnologia, né, social, a gente poderia dizer assim, esse arranjo, né, que são as moedas sociais digitais. No meu estado, no Rio de Janeiro, né, umas 10 prefeituras já utilizam ou discutem, né, essa tecnologia. O uso dessa tecnologia, Maricá já utiliza, Niterói, Itaboraí, Saquarema, Cabo Frio, Macaé, Porciúncula já utilizam na prática. O município do Rio de Janeiro, por exemplo, está em discussão isso na Câmara de Vereadores, né? Interessante colocar também que prefeituras de diferentes espectros políticos, né, um amplo espectro político, está abraçando essa ideia, o que é interessante porque todos verificam esse efeito de dinamização da economia local na medida em que você paga com um dinheiro que fica na localidade, né? O antropólogo Cal Polanyi chamaria, acho isso, dos special purpose money, né? Aquele dinheiro de um propósito específico que não é de agora, acompanha a humanidade há muito tempo, mas é um uso muito interessante, né? E esse sucesso, né, relativo sucesso, né, aponta para uma viabilidade de ousar um pouco mais, né? Os bancos comunitários, a rede de bancos comunitários historicamente pleiteia que o Bolsa Família seja pago parcialmente em moedas sociais, o que eu acho que seria uma política muito interessante, né? E viável. Essa experiência municipal mostra que isso é viável, né? Outro aspecto que eu queria chamar a atenção, adicionar, é a crescente necessidade de transparência, né? Os TCEs, claro, ficam mais atentos, né, exigindo esclarecimentos, eles começam a se apropriar também da temática, uma temática nova para os tribunais. Os órgãos de governo e tecnologia começam a pensar, a experimentar essas questões, então sabemos aí
que há pilotos de busca de mais transparência na rede Blockchain Brasil, que é uma rede que usa essa tecnologia blockchain fundada por BNDES e TCU, né, há projeto piloto já público, né, inclusive da Petrobras, nesse sentido. Sabemos que o SERPRO também está olhando essa questão das moedas sociais. Enfim, a transparência agora, ainda mais, né, na medida em que as moedas sociais caminham para uma política pública, executam políticas públicas, um ponto importante. E um outro ponto importante, que eu já mencionei, mas quero enfatizar aqui, é que essa política, quando passa dos bancos comunitários para bancos municipais, ela não necessariamente fica vinculada à economia solidária. Então, a economia solidária está em disputa nos bancos municipais, né? Por exemplo, do lado do fundo local, como a gente viu, né, olhando, né, com essa ideia de que o manejo da moeda deixa um fundo local que pode ser usado para microcrédito e outras coisas. Quando a gente olha os modelos adotados, a gente vê que algumas prefeituras não utilizam o fundo local, o que pode ser um risco para a perenidade dos projetos em caso de, por exemplo, mudança de gestão, né? Tem modelos mais afeitos à economia solidária, como a ideia de um banco local fazer a gestão, né? No caso de Maricá, e abrir as propostas de microcrédito para cirandas de crédito, como eles chamam, para a população. Ou um modelo também, nos parece afeito à economia solidária, de Niterói, que o Conselho de Economia Solidária, Prefeitura e Sociedade Civil, opina, né, no uso do fundo. Né? Esse é um olhar importante aí sobre o fundo. Né? Um outro é sobre as possibilidades de circulação da moeda. Né? O modelo majoritário, que tem sido adotado, adota uma moeda para todo o município, né? Inclui geralmente comerciantes e produtores do circuito superior da economia, nas palavras de Milton Santos. Mas tem um modelo interessante que coloca diferentes moedas para diferentes regiões do município e está privilegiando um circuito inferior da economia, quer dizer, os produtores locais, o que para Milton Santos seria algo importante. Joaquim Melo coloca que talvez seja um modelo que conecte mais os bancos municipais às experiências dos bancos comunitários. Né? E, por fim, né, há uma diferença de escala grande dos bancos municipais e dos bancos comunitários. Então, há um risco aí para a coesão dessa rede e para a convivência dessas experiências. Então, uma atenção importante das prefeituras, onde há já bancos comunitários, na construção desse diálogo, um caso que a gente vive atualmente em Niterói, para que um potencialize o outro. Né? E a proposta que a gente do Observatório fez já de que parte da receita dos bancos municipais e do Instituto Engenheiro com os bancos municipais seja repassada com critérios para os bancos comunitários, no sentido de que uma experiência fortaleça a outra. Terminando mesmo, apontando algumas pesquisas futuras e convidando todos os estudantes aí a se engajar nessa temática, né? É preciso que a gente acompanhe como é que vai acontecer esse desdobramento dessas submoedas, né, dentro dos municípios, a circulação das moedas e os seus diferentes modelos e impactos, essas conexões e desconexões entre bancos municipais e bancos comunitários, como que vai acontecer a continuidade dessa experiência após as eleições agora de 24, né? Acompanhar as controvérsias jurídicas também acerca da existência da cobrança das taxas e a movimentação dos tribunais de conta, e ver também essa lei federal que já existe, que busca regulamentar as moedas sociais no Brasil, como é que está essa tramitação. No mais, agradeço muito a atenção de vocês e boa sequência de curso. Um abraço.